Olá, seja bem-vindo ao canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Esse aqui é o nosso espaço de pausa, de escuta, de acolhimento da alma. Vim trazer hoje uma mensagem canalizada da pessoa que você ama. Vamos ver o que vai sair aqui, quais são as energias. Depois que eu tirar todas as cartas, vou começar a falar para você como se fosse uma mensagem do seu amor, tá bom? Primeiro eu vou tirar uma mensagem aqui de anotações minhas sobre filmes, músicas, insights, mensagem da internet. Aqui tem muita coisa. Vou tirar aqui a mensagem aqui do... Aqui fala o seguinte: é isso que eu gosto em você. Se alguém te mostrar um espelho, você não tem medo de se olhar. Isso aqui é do seriado Suits. E ele é uma história de dois advogados, mas tem situações e tramas lá que eles se envolvem com outras pessoas. Então, aqui fala de alguém que não deve ter medo de se mostrar, né, de ser autêntico, né, de saber aquilo que é a sua característica, né? A coisa mais incrível que uma pessoa pode ter é se amar, se respeitar, né, e colocar no mundo sua autenticidade, né? Acho muito legal. Vamos lá. Vou tirar agora todas as cartas e depois vou falar sobre o que saiu aqui, como se fosse a pessoa falando para você, tá? Arcano maior, os amantes. No fundo do deck, a carta da morte. Tá rolando uma obra aí, então não esquentem com barulho. As mensagens precisam ser passadas, independente do cenário que a gente vive, né? Vou tirar esse vasinho pra liberar a mesa. Vamos lá. A carta da força. 2 de ouros. 9 de paus. Pagem de espadas. No fundo do deck, a carta do carro. Saíram aqui 2 arcanos maiores, né? Vou tirar mais 4 cartas do Vidente da Luz, Tarô do Panda e agora Vidente da Luz. Tem uma carta aqui ao contrário, carta do 3 de espadas. Se tiver que sair de novo, já vai sair. E tem uma carta aqui, ó, que nem é daqui. Vamos ver. Ah, essa 3 de espadas. Nem é daqui. Vamos considerar, né? Ela veio aqui, vamos considerar. Ia cortar. A carta 8 de ouros. Rei de ouros. Nove de copas. Rainha de paus. No fundo do deck, a carta do dependurado. Vou tirar aqui Lenormand, 2 versões diferentes. Vou tirar 2 cartas de cada. Carta dos lírios. A carta dos ratos. No fundo do deck, a carta da foice. Duas cartas, a carta da estrela, a carta da torre e no fundo do deck a carta da carta, né, de comunicação. Vamos lá.
Deixa eu entender aqui a mensagem. Eu pensei em te escrever. Eu pensei em dizer tudo que estava no meu coração, mas não tive coragem. Preferi deixar num diário. Eu fechei esse diário porque eu não queria ler o que eu tinha escrito. Eu venho fazendo uma transformação imensa na minha vida, sobre a forma que eu enxergava tudo, a forma que eu entendia as situações, a forma que eu via o amor, que eu via a vida, que eu via as parcerias. E aí entendi que eu precisava fazer escolhas na minha vida. Escolhas que me levariam a caminhos de parcerias mais próximas àquilo que eu refletia, de encontrar minha turma, né? De encontrar realmente a pessoa que estava, que talvez fizesse diferença na minha vida, né? E aí, essa necessidade de escolha ficou muito forte. Eu precisava escolher qual direção seguir. E aí me deixei me guiar pela espiritualidade, sabendo que eles me trariam aquilo que eu precisava, né, enxergar para me dirigir e me direcionar a de fato ao que eu precisava cuidar e dar conta da minha vida. Fui forte diante de várias adversidades que eu passei. Consegui controlar o meu ego, consegui trabalhar questões que eu trazia da minha infância. E durante algum tempo eu ponderei, entendi e compreendi a necessidade de equilíbrio. Diante de todas as escolhas, a mais importante era equilibrar. Equilibrar quem eu era e o que eu queria viver lá na frente e observar se tudo que eu estava ali escolhendo, as escolhas daquele momento estavam ressoantes com isso, com esse caminho que eu queria seguir. E aí eu me sentia, às vezes sozinho, às vezes olhando para um caminho que parecia que não tinha fim, como se fosse um sofrimento muito grande, uma solidão. E aí aproveitei para estudar, não só sobre as coisas, mas sobre mim, para ler, entender, me autoconhecer. E aí, com base em informações das minhas experiências e de tudo que eu tinha estudado, eu saberia qual realmente era a direção pela qual eu deveria seguir. E uma das coisas que eu entendi nesse processo é que eu precisava ver tudo por um ângulo diferente. E aí eu teria então a ideia, o entendimento, sabe, como se eu estivesse naquele momento ouvindo o chamado, é isso, é esse o caminho. Mas antes disso foi necessário muitas situações, muitas jornadas, muitas fases. Eu precisei fazer curas, além de tudo, estudo de autoconhecimento, precisei fazer muitas curas em mim, curas de coisas que eu já tinha vivido. Porque o que eu queria alcançar era a maturidade, era o equilíbrio financeiro, era me sentir em paz com a minha intuição, não achar que eram vozes, né, loucas da minha cabeça, mas que aquilo de alguma forma estava sendo intuído. E aí então eu seria a pessoa que eu queria me transformar, uma pessoa próspera, uma pessoa firme, madura, decidida e próspera em todos os sentidos, principalmente mentalmente, né, espiritualmente. E aí eu me joguei nas experiências que estavam ali aparecendo, porque eu acreditava que a espiritualidade me ajudaria na direção. E me joguei de braços abertos, sabendo que a prosperidade estava na confiança dessa espiritualidade, de nem precisar ver o que estava à minha frente, mas de me jogar ali, parecendo até de uma forma cega, sabe? Porque eu sabia que parte do aprendizado era não precisar ver aquilo que estava na minha frente, porque a espiritualidade traria o chão. E aí quando a gente fica tentando controlar os pensamentos, tudo de uma forma obsessiva, eu precisava só me jogar diante daquilo que aparecia no meu caminho. E aí a espiritualidade tomou conta da minha vida. Eu comecei a entender o poder que eu tinha de manifestar a realidade que eu queria viver.
de entender que essa conexão com a espiritualidade era algo que eu precisava, uma das escolhas que eu precisava, além de escolher relacionamentos melhores e dinâmicas mais saudáveis, eu precisava me conectar à espiritualidade. Eu precisava ver, né, uma luz na escuridão, de ouvir minha intuição, de entender que parte dela era um chamado espiritual, de que toda a guiança que eu tive no caminho, que iluminou a minha jornada, vinha por meio da espiritualidade. E aí, olhando tudo por cima, olhando tudo de uma maneira mais espiritual mesmo, no sentido de sair do vitimismo, de culpar os outros, sair de culpar as situações, mas entender por cima que tudo que vem na minha vida, todos os desafios que aparecem, todos os momentos solitários que a gente vive, tudo isso vem para uma lição. Eu consegui olhar tudo isso de cima. Eu consegui entender a necessidade de fazer cortes na minha vida. Existia muita coisa que não ressoava mais comigo e que eu insisti em manter ali por apego, por não ser autêntico comigo e com os meus sentimentos. E aí eu comecei a sentir uma certa paz, um certo entendimento que tinha muito a ver com a minha caminhada, mas de me sentir em paz comigo, com as minhas decisões, com as minhas escolhas. Eu sabia que por meio dessa cura eu abriria um novo capítulo na minha vida. Toda escassez ficaria para trás. E eu recebi um chamado do universo para atender o meu coração, para atender o amor, a importância que o amor teria na minha vida. Acessei essa informação vindo da espiritualidade como se fosse uma luz acesa no meu coração sobre qual caminho eu deveria decidir. Abracei a espiritualidade, fiz escolhas melhores e aí agora a escolha seria pela parte afetiva. Entender que a pessoa que estava chegando na minha vida era uma pessoa que era atendida, era um atendimento das minhas orações, era a minha guiança ali espiritual, meu anjo da guarda, tudo aquilo que eu acredito, que eu tenho fé, me traria essa pessoa. E então eu poderia levar essa comunicação de amor a ela, essa pessoa. E tudo isso eu fui entendendo muito aos poucos, foram necessários muitos processos aqui, principalmente de manifestação. De entender que se a vida não estava boa, não era para eu ficar triste, mas era para entender então que eu não estava manifestando aquilo, né, que era um chamado meu. Eu estava tentando viver uma vida que colocavam para mim. E aí quando eu entendo o poder que eu tenho, esse poder está nas minhas mãos de trazer para minha vida a dinâmica, né, e a luz que eu quero encontrar, era ouvir a minha espiritualidade, era fazer boas escolhas, era cortar o que não era necessário, era acessar a minha intuição, o chamado da minha alma, era dominar o meu ego, era equilibrar situações, entender que eu posso trabalhar sim, mas eu também preciso de um amor, preciso de alguém ali comigo, não porque preciso e sou dependente, mas porque é preciso equilibrar as situações da nossa vida, não só focar no trabalho. Eu passei muito tempo só estudando, longe de tudo, e esse lado ficou com teias, como se não acessasse há muito tempo. Permaneci isolado e frio de tudo que me aparecia e todos os caminhos que eu ia andando, eu ia escolhendo a solidão, ia escolhendo o isolamento, escolhi a dificuldade, escolhi olhar pelo lado ruim, sabe? E aí me veio uma clareza enorme de que tudo que eu estava intuindo eram como se fossem chamados da minha alma para me direcionar por um novo caminho, novas escolhas, novas pessoas e dinâmicas, e isso mudaria tudo. E todas as fases agora não seriam mais de sofrimento. Eu entendo que cada pessoa que veio na minha vida veio trazer uma experiência, um entendimento. E isso é que me tornou quem eu sou hoje. Essa prosperidade que eu carrego no meu coração, principalmente de conseguir ouvir a minha intuição, de poder me jogar sem a necessidade de enxergar, né? Como no videogame, que a cada etapa vencida se abre uma nova fase, né, no jogo. Eu fui deixando me levar assim, confiando que a espiritualidade me traria aquilo que eu precisava olhar. E aquilo tudo que eu escrevi lá atrás, que eu anotei, estava na minha mente, me perturbando, pesando. E aí quando eu coloquei no papel, isso saiu de mim. E a partir disso é que eu dei start em todo um processo,
né? Quando a gente escreve, é um processo que a gente tira da gente aquilo que nos aflige e olha para o papel e vê lá tudo que a gente vai vivendo, que às vezes fica na nossa mente, a gente não consegue entender. E hoje eu escolho pelo amor, escolho por encontrar uma parceria. Se é alguém aqui que você conhece, essa pessoa vai entrar em comunicação. Eu vou me comunicar com você, porque agora eu tenho uma nova visão dessa vida. Agora eu sei equilibrar as coisas e sei que a direção, parte da direção da minha vida está em encontrar essa pessoa, tá? Em escolher o amor. E essa escolha eu vou fazer, que vai me trazer felicidade, vai me trazer pessoas mais parecidas comigo. Eu escolho pelo amor. E me comunico a partir desse amor, a partir dessa nova forma de ver a vida, com afeto, com carinho, mas principalmente comigo, né? De entender que a paz vai chegar na minha vida quando fizer melhores escolhas, quando eu cortar da minha vida o que não precisa mais, porque agora eu escuto a guiança da espiritualidade, eu não estou mais sozinho. Agora eu sinto a espiritualidade comigo a todo momento e posso manifestar a vida que eu acho que eu mereço, a vida que eu quero viver. Eu sinto essa guiança da espiritualidade. Foi necessário escolhas, guiança e ouvir meu próprio chamado da alma. Eu vou continuar essa leitura, numa leitura de continuidade para ver quais são os passos que essa pessoa vai tomar na direção da vida dela, qual a energia do momento, né? E vou tirar algumas características dessa pessoa, pedindo um conselho da espiritualidade para o caminho de vocês. Quem quiser seguir, vai ter o link aqui embaixo da leitura extra estendida, da segunda parte aqui dessa leitura, tá bem? Deixo todos com um grande beijo, querido. Se ressoar com a minha energia e quiser fazer uma leitura, me dá um oi aqui no WhatsApp que eu vou ter um prazer enorme em atender você. Um beijo, até a próxima.